Graça e paz, irmãos. Estamos de volta aqui com mais uma aula da nossa Escola Ruiós, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Atos. Vamos continuar aqui a partir do capítulo 6, já estudamos o início, né? A questão da constituição aqui dos diáconos, e vamos prosseguir. Esse trecho que nós queremos abordar hoje engloba aqui os capítulos 6 a 9 de Atos, e eu dei o título de A Transição. Por quê? Porque é justamente nesse trecho de Atos que se desenrola justamente a transição de uma igreja judaica para uma igreja gentílica, né? Então, assim, a igreja, até aqui, ela é basicamente formada por judeus. É uma igreja de judeus. E aqui, nesse momento, é que as coisas começam a mudar. O Atos é dividido justamente nesses dois focos, né? A igreja em Jerusalém e depois o foco se volta para a igreja em Antioquia, né? O ministério de Pedro e depois o ministério de Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Pedro, o apóstolo dos judeus, e depois o foco vai para Paulo, o apóstolo dos gentios. A missão, né, a igreja ali, o foco da igreja migra de Jerusalém para Antioquia. E esse trecho aqui é justamente essa parte da transição. Amém? Então, pode passar o primeiro slide. Eu vou tirar isso aqui, acho que está atrapalhando. Então, tá, a transição. Vale lembrar que o que Jesus falou bem no início, né? Jesus falou, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E aí nós chegamos justamente nesse ponto, né? Já teve ali Jerusalém, e agora o evangelho chega em Samaria. Samaria é o quê? É justamente essa transição. Por quê? Porque o samaritano é aquele que é meio judeu e meio gentil, né? Então chega bem nessa dobradiça aqui de Atos. Amém? Olha só. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra, que Jesus fala aqui, ele não fala só apenas em termos geográficos. Jesus estava falando, sim, na questão de expansão geográfica do Evangelho, mas também na questão étnica, né? Ou seja, vai sair de Jerusalém, ou seja, do círculo judaico, e vai até os confins da terra, ou seja, alcançar todos os povos, né? Os povos gentios, aqueles que não são judeus também. Então, essa questão de Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra fala mais do que a questão geográfica, fala também de expansão, de sair dessa bolha judaica para ganhar o mundo. Amém? Pode passar o slide. E aí, o que nós vemos aqui? Nós temos o quê? Que a igreja, ela se torna mais helenística, né? Mais helênica. O que isso significa? A igreja era basicamente de judeu, só que em Atos 6 fala que a igreja começou a crescer, e pelo que parece, ela cresceu muito em direção aos judeus helenistas. Quem são esses? Aqueles que eram de cultura, de fala grega. Então, nós temos os judeus hebreus, que são aqueles que é o judeu raiz, né, que tem a sua cultura mais ali na região mesmo da Judéia, que fala o aramaico, e os judeus helenistas são aqueles que estavam dispersos, né, e que por isso falavam o grego, e depois retornaram para Jerusalém. E pelo que parece, nesse momento, o evangelho alcança muito desses judeus. E aí nós vemos o quê? Olha só, a migração, né? Primeiro nós temos ali os judeus mesmo raiz, né? Os judeus hebreus sendo alcançados. Depois a igreja começa a crescer e já começa a crescer para o lado dos judeus helenistas.
isso significa o quê? Que já está saindo, né? Ou seja, saiu um pouquinho, porque o judeu helenista, eles já eram um pouco menos judeus, né? Eram judeus, sim, zelosos, tudo da lei lá, mas já tinha uma cultura mais contaminada pelo mundo greco-romano. Então, o evangelho já começa a escapar um pouco. E é esse escape, de vez, a gente já vê e quando alcança Samaria, né? Porque o samaritano já, de fato, já é um meio judeu, meio gentil. Então, sai de um judeu hebreu, vai para o judeu helenista, chega no meio judeu, que é o samaritano, para depois alcançar, de fato, os gentios. Amém? Então, por que nós cremos que, né, e dá a entender Atos, que cresceu muito a igreja para o lado dos judeus helenistas? Né? Porque justamente quando ela cresceu, começou a haver essa confusão lá. As viúvas, né, dos gregos ali, dos judeus helenistas, eles começaram a reclamar que eles estavam ficando fora e escolheram 7 diáconos ali, e pelos nomes deles, eles eram judeus helenistas, né? Eram nomes gregos, né? O Estevão, Filipe, nomes gregos. Então parece que cresceu muito para esse lado. E aí o que aconteceu? É justamente esse grupo de judeu com quem Estevão tem problema. Olha só, lá fala que ele teve problema com os... deixa eu ver aqui, com os da sinagoga dos libertos, alexandrinos, dos sirineus, os da Cilícia, ou seja, eram comunidades judaicas helenistas. Né? Então, o Estevão, provavelmente sendo um helenista, ele começou a pregar no meio de quem? Dos judeus helenistas. E aí foi justamente esses que se levantaram contra Estevão. Por quê? Porque eram os que estavam sendo mais afetados. Eram muitas pessoas desse ramo dos judeus ali se convertendo, provavelmente pela pregação aqui de Estevão. E aí, esse grupo de judeus é que se levantou contra Estevão. Estevão provavelmente era parte de uma dessas comunidades, né? E aí esses grupos, né, os alexandrinos, os da Cilícia, os dos libertos, que eram judeus de fala grega, se levantaram contra Estevão. Amém? Então, o que aconteceu? A igreja se tornou cada vez mais helenista, ou seja, já começou a escapar um pouquinho do mundo hebreu mesmo, de fato. E aí, o que acontece? É destacado Estevão, né? Estevão se ressalta aqui, esse diácono, ele começou a operar sinais, maravilhas, e olha que, até então, Lucas só relata milagres de Jesus e dos apóstolos. E aqui começa algo novo, né? Ou seja, alguém que não é dos apóstolos, operando milagres, né, como os apóstolos de Jesus fizeram. Porque se a gente lesse a Bíblia e vinha só até aqui, a gente imaginaria, não, é só esses sinais, essas coisas miraculosas, esses poderes é só para os apóstolos. Mas aqui começa a ver que não. Já um diácono pode ser usado grandemente, até com os dons ali que pareciam ser só dos apóstolos. Amém? E aí, Estevão não era apóstolo e foi usado com sinais, como os apóstolos eram, né? E a pregação de Estevão começa a incomodar os judeus, né, helenistas. E aí, o que acontece? Acontece que eles arrastam esses judeus desse ramo, trazem Estevão para o Sinédrio, né, para ser julgados. E, olha só, há todo um desenrolar ali eles pagaram testemunhas falsas. É muito parecido com o julgamento que houve em relação a Jesus, né? Pagaram testemunhas para acusar ele. Esse homem está pregando contra Moisés, contra Deus, contra o templo, contra a lei, se levantando contra ele. E aí o que acontece? No desenrolar disso, não houve, olha só, a gente vê tudo uma questão de coração, né? Não houve um julgamento de fato, e nem uma sentença de fato. Ele foi linchado. Foi um linchamento que aconteceu com ele. Até porque, olha só,
o povo de Israel, lembra que os judeus ali, os líderes, lá quando estavam com Jesus, eles falaram lá para a autoridade romana lá que, olha, a nós, para Pilatos, né, a nós não é lícito matar. Como se ele dissesse, a gente queria matar, mas a gente não pode. A nós não é lícito matar. E eles mataram aqui. Por quê? Porque eles se respaldaram no povo. Por que eles não mataram os apóstolos que eles prenderam antes? Porque o povo não estava do lado deles. Né? Lá diz que os apóstolos, a comunidade estava na graça do povo. Né? O povo estava contra, vamos dizer assim, as autoridades, em oposição. A igreja ali, os apóstolos estavam achando o favor do povo. Agora é o povo ali daquela comunidade de judeu-helenista que leva diante do Sinédrio, e aí o Sinédrio dá aquela lavada de mão, né? Não, se o povo, qualquer coisa, se o Império Romano vier questionar a gente, não, foi um motim do povo aí, linchou ele. A gente nem chegou a completar o julgamento aqui, não foi a gente que sentenciou e matou, não, foi um alvoroço, o povo se alvoroçou e matou. Então, foi um lixamento, né, em relação a Estevão. E aí Estevão, olha só, eles falaram, né, com Estevão lá diante do julgamento, olha, estão te acusando, e o que tu fala na tua defesa? E aí Estevão aproveita aquela oportunidade, e em vez de se defender, ele, na verdade, acusa os que estavam julgando ele. Né, e faz um discurso, né, ele começa a contar toda a história do povo de Israel, para chegar no final e dizer assim, olha, Moisés foi rejeitado pelo povo, né, ele era o libertador, mas o povo, né, falou para ele, quem te colocou como juiz? E aí, isso ele usa como uma figura de Cristo, né, ou seja, eles rejeitaram Moisés, e vocês estão rejeitando a Cristo. E é tão interessante o final do discurso, que parece ser muito duro, né, de Estevão. Até procurar aqui, ó, em Atos capítulo 7, ele fala assim, ó, vamos ler alguns versículos, Atos 7, 36, 35, vamos ler a partir do 35, diz assim, a este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo, quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe e libertador, com assistência de anjos que lhe apareceram na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais. Referência aqui aos sinais de Jesus, né? Prodígios e sinais do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. Ou seja, uma profecia em relação ao próprio Senhor Jesus. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto. Mais adiante, no versículo 39, diz assim, nossos pais não quiseram obedecer Moisés. E Estevão fala isso para depois dizer, vocês são que nem eles. Vocês estão fazendo o que eles fizeram. Eles rejeitaram Moisés, vocês estão rejeitando aquele que Moisés profetizou. E aí, no final, ele diz assim, olha só, a acusação que pesava sobre ele era falar contra o templo, né? E aí ele termina no versículo 49 dizendo assim, ó, versículo 48. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas as coisas? E aí, olha só o 51. Homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que de antemão anunciaram a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por meio do ministério de anjos e não aguardaram. Olha só, dizendo na cara deles, vocês mataram o justo. Homens teimosos, incircuncisos de coração, de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo.
Já imaginou? E a Bíblia diz: traidores, assassinos. E aí, naquele momento, eles rinharam os dentes, né? A gente fica até imaginando, como pode, né? Um homem cheio do Espírito Santo pode falar um negócio desse? Pode confrontar dessa maneira? Pode fazer um discurso tão duro? Porque o processo foi o seguinte: antes diz que Estevão, né, durante suas pregações, esses judeus se levantaram e começaram a debater com Estevão. Só que eles debatiam, ali é o debate teológico, né? Eles não conseguiam resistir à sabedoria de Estevão. Aí eles saíram do campo do debate teológico, foram para o campo da falsa acusação, né? E agora foram para o campo da violência física. Agora, por que Estevão faz um discurso tão duro assim? Não deveria Estevão, né, ser mais amoroso? Será? Foi um discurso sem amor, talvez esse, né? Claro que não, porque a Bíblia descreve um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Então, ele fez exatamente aquilo que deveria fazer. Ele falou exatamente da maneira com que deveria falar. Mas por que ele falou aquilo? Porque não eram simplesmente pessoas cegas ali que não estavam enxergando a verdade. Não, eram pessoas endurecidas, que viam tudo diante de seus olhos, mas não queriam reconhecer. Por quê? Por causa das suas posições, de inveja, né? Não queriam reconhecer os fatos. Então, ele confronta eles baseado no que eles são, baseado no coração deles. Ele precisava falar aquilo porque, de fato, eram pessoas que estavam realmente com o coração endurecidos. E não eram pessoas convertidas, né, incircuncisos de coração. Então, ele confronta. E aí, para mostrar que, de fato, ele tinha um coração cheio de amor, e que essas palavras, na verdade, expressavam o amor da parte dele, porque ele não queria que aquelas pessoas se perdessem, mas que se arrependessem, ele, quando estava sendo apedrejado, ele roga pelos seus assassinos e diz: Pai, não coloque esse pecado na conta deles. Está vendo? Então era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de amor, mas que confrontou de uma maneira firme o pecado daquela geração. Expôs o coração deles diante deles. Apesar de que a maioria ali não se converteu, né? E matou Estevão. Amém? Passa aí para a gente. Então, Estevão, ele intercede pelos seus assassinos. Ele fala, né? Ele morreu como Cristo, né? Dizendo: não ponha este pecado na conta deles. A morte dele, a vida dele foi muito parecida com Cristo. Expressou Cristo até no último momento de vida. E essa oração dele foi ouvida. Porque um dos que estavam ali era Saulo, né? Ou Paulo. E Deus perdoou Paulo, né? E fez um grande instrumento. Então, de fato, a oração dele foi ouvida. Porque se Deus realmente julgasse aquele povo conforme eles mereciam, exterminaria todos eles, inclusive Paulo, que estava lá no meio. Então, querendo ou não, de alguma maneira, o discurso, né, e a vida de Estevão impactou Paulo. Naquele momento, Paulo estava endurecido, respirando ameaça, mas com certeza, depois que ele se converteu, aquele testemunho de Estevão foi algo que ficou marcado para ele, com certeza. E olha só, e o interessante é que quando o livro de Atos é escrito, é justamente um período de perseguição, né, para a igreja. Então ele está relatando perseguição, martírio, mas na época que ele está escrevendo para aqueles irmãos lerem, era momento também de perseguição. Então a vida de Estevão, o testemunho, a morte dele, serve como encorajamento para os irmãos. Servia, né, para encorajar os irmãos que estavam também debaixo de perseguição. Amém? Pode passar para a gente? E aí o que acontece depois
de Estevão ser morto, né? Acontece que ele foi o estopim, né? A morte dele, aquele evento foi o estopim para vir a perseguição generalizada sobre a igreja. Veio uma onda de perseguição. Obrigado. E aí, a igreja é forçada a se dispersar, a fugir, sair. Então, essa dispersão acabou sendo o primeiro grande movimento missionário da igreja. Olha só, Jesus disse, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Só que nesse processo, olha como Deus trabalha. Para alcançar o restante da terra, ele usou o quê? Uma perseguição. Ninguém quer perseguição. E nem a gente deve orar pedindo perseguição, né? Mas dentro do plano de Deus, ele fez esse arranjo. Aquilo que era dor, porque os irmãos prantearam, choraram por causa de Estevão. Nenhum irmão em sã consciência vai simplesmente ver um irmão morto e não sentir nada, né? Vai sentir dor, vai chorar. Vai sentir até pela dureza do povo, né? E aí o que acontece? A igreja é forçada a se dispersar, mas aquele vento, né, da perseguição, ela se tornou como se fosse o vento espalhando semente, né? Espalhando as sementes. E aí, já é mais um ponto daquilo que a gente começou. A igreja começa a se desligar de Jerusalém. Começa a se expandir para o mundo. Começa a sair romper as fronteiras do judaísmo. Amém? Então, o primeiro grande movimento missionário da igreja não foi planejado. Foi forçado. Foi um empurrão, foi um sopro, assim, um vento, vai, sai. Amém? Pode passar. E, olha só, em Atos 8, versículo 4, tem um resumo de um versículo. Diz assim, ó, enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. É um resumo. Lucas dá um resumo geral do que aconteceu, ó. Veio a perseguição geral, começando ali com Estevão, veio a perseguição, e a igreja saiu por todas as partes pregando o evangelho. Olha só. E olha, eu estou fugindo porque estão perseguindo quem está pregando o evangelho. Então, o que eu devo fazer? Fugir e me calar, né? Para não arranjar confusão. Eles fizeram justamente o contrário. Continuaram fazendo aquilo pelo qual estavam sendo perseguidos. Eles fugiram e não se calaram. Fugiram, mas não se calaram. Nós fugimos, vamos correr. Querem nos matar? Vamos. Mas vamos sair falando. Por onde a gente for, vai saindo falando. Vai espalhando a semente. Nem? Então, Lucas dá esse resumo de um versículo. E aí, ele vai exemplificar isso com um fato concreto, que é o exemplo de Filipe, lá em Samaria. Então, Lucas geralmente gosta de fazer isso. Ele dá um resumo e depois conta alguns casos concretos para exemplificar o que estava acontecendo. Bem interessante Atos nesse sentido, né? Ele faz isso antes, né? Falando sobre a igreja, que havia temor e tal, e depois contra de Ananias e Safira. Ele sempre faz isso. Dá um resumo e vai contar algum caso concreto. E aí, ele dá aquele resumo e o exemplo concreto é Filipe em Samaria. Tá? Só lembrando, quem são os samaritanos? Aqueles que eram meio judeus, meio gentios, porque que tinham se misturado, e por isso que tinha essa rixa entre judeus e samaritanos, porque os judeus consideravam eles como misturados, ou seja, não estavam puros, né? Não tinham se misturado com outros povos, com outros rituais, outros costumes. Amém? Para quem se interessar, lá em 2 Reis 17, do versículo 24 a 41, fala dessa mistura que houve, né? E Filipe, ele mostra coragem, porque é justamente o que nós falamos.
Se eu estou sendo perseguido, porque estão matando os pregadores, eu vou sair pregando? Foi o que Filipe fez. Tá bom, vou para outro lugar e vou continuar pregando. Então, a gente lê a história, só acha que foi algo muito lindo, né? Mas o temor no coração das pessoas com certeza tinham, né? Com certeza, Filipe lembrava, Estevão foi morto. Mas ele não se calou. Mesmo assim, não se calavam. Disse, ele morreu, eu vou falar. Se for para mim morrer, eu vou morrer também. Senão, o evangelho vai avançar de qualquer maneira. Amém? Então, Filipe mostra coragem pregando, mesmo após de Estevão. E aí começa a pregar em Samaria. E aí tem um avivamento em Samaria. Eles começam a se converter. As pessoas se convertem. Filipe começa a operar sinais, expulsar demônios e pregar o evangelho e começam a se converter. E aí a igreja de Jerusalém ouve e enviam Pedro e João para Samaria. Interessante, né? E é interessante que Tiago e João, quando andavam com Jesus pela terra de samaritanos, numa aldeia de samaritano, os samaritanos não quiseram receber Jesus. E aí Tiago e João falaram para Jesus assim, Senhor, quer que nós oremos para que caia fogo do céu e consuma eles? Olha só. E agora o João está indo lá visitar, né, os samaritanos para encorajar, cooperar na propagação do evangelho, reconhecer eles como membros do corpo de Cristo, que ele mesmo que tinha pedido lá, Senhor, eu quero que desça fogo aqui e queime esses samaritanos tudinho aí. Né? Ele inspirado lá em Eliseu, né? E Elias, né? E Elias lá no Monte Carmelo, né? Desce fogo. Por isso que eles eram chamados, Tiago e João eram chamados do filhos do trovão, né? Boanerges. Ou seja, boa bisca não era, né? A gente sempre olha para João como meigo, né? O discípulo amado, mas antes de se converter, eram os filhos do trovão. Né? Bem? E aí está aqui, João agora entre os samaritanos. Aí ele acho que eles devem imaginar, né? Já imaginou se o fogo tivesse consumido esse povo tudinho? Não estavam aqui, né? Se convertendo, conhecendo o Senhor Jesus. Amém? Retorna, só tá, já cerrei. Pode passar. E, continuando a questão, né? E aí o que chama a atenção aqui? Que os discípulos, os apóstolos, Pedro e João chegam lá e perguntam, e vocês, receberam o Espírito quando crestes? Não, fomos batizados só em nome de Jesus. E aí eles impõem a mão e eles recebem o Espírito Santo. Isso, o que nos faz pensar? Que havia uma importância ao fato das pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Isso era algo importante na visão dos discípulos, dos apóstolos. Que a gente pode, de repente, achar que é algo, né, de segundo plano, eles viam como algo importante. Por quê? Porque estava associado com recebereis poder. E o poder é para o quê? Capacitar para a missão, para evangelizar, poder para suportar a perseguição, poder para entregar a própria vida se for preciso, como Estevão. A Bíblia diz lá em Atos, né, que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e de poder. Então, ele tinha poder para quê? Ele teve poder para operar milagres e teve poder para resistir, né, com sabedoria ali, poder em palavras, e teve poder também para entregar a vida. E teve poder para perdoar aqueles que o matavam. Está vendo? Então, os apóstolos tinham a questão do batismo com o Espírito Santo como algo de suma importância e algo que deveria ser ali no início da carreira, né? Da carreira cristã. Não era algo para
para depois, era algo para o já. Então, se a Bíblia, se os apóstolos colocam algo como importante, tem que ser algo importante para a gente. Amém? E o que nós vemos também? Começa a ser nítido o poder adaptativo do Evangelho. Isso aqui é só o início, porque ele sai e rompe as barreiras do judaísmo ali, começa a entrar em Samaria, né? Mas a gente vê que o Evangelho ele é altamente adaptativo. E com isso eu não quero dizer que ele vai se moldando os seus fundamentos, a sua doutrina, às outras culturas. Mas ele é muito fácil dos outros povos, porque olha só, compara o Evangelho, né, o cristianismo com o judaísmo. O judaísmo eu tenho um templo, né, eu tenho séries de rituais, leis, lugares específicos, pessoas específicas para fazer coisas específicas. Se a gente fosse contar como rituais cristãos, basicamente nós teríamos 2, batismo e a Santa Ceia, né? Entre aspas aqui, rituais, né? Algo que é feito. Então, essa ausência de ritualismo, de lugar sagrado, faz com que o Evangelho possa entrar e adentrar culturas sem todas as barreiras que teriam no judaísmo, né? Para a pessoa ser um judeu, né? Ter que ir todo ano a Jerusalém, ter que orar em Jerusalém, tem que fazer o sacrifício em Jerusalém. Então, o Evangelho, ele realmente, Deus moldou ele de tal maneira para que possa alcançar nações, povos, línguas. E olha só, a gente pode olhar o nosso formato aqui, de culto, né, e achar que isso é o cristianismo, é a vida, né? Mas tu vai olha vídeos aí de uma igreja lá na África. Olha os vídeos nas igrejas bizantinas, lá do extremo lá grego, as igrejas gregas. Tu vai ver assim, a aparência totalmente diferente. Mas o Evangelho é um só. É o que muda o coração, mais do que a aparência. Então lá, nós achamos que roupa de crente é um terno, uma gravata. Aí então o pessoal lá na África com aquelas roupas todas coloridas. Faz alguma diferença para o Evangelho? Nenhuma. Ele é transcultural. Que transpassa as culturas, né? Pode passar de cultura para cultura. Justamente. Ou seja, isso é diferente de eu pegar e adaptar a mensagem às práticas das pessoas, aos pecados. Não, não é nesse contexto, né? A mensagem, o núcleo, ela permanece intacto. Mas como ele não é carregado de rituais, de faça, não faça, as pessoas elas podem ser elas e simplesmente ter o coração convertido ao Senhor e deixar o pecado. Ela não precisa deixar de ser africana ou qualquer que seja de uma tribo, mas porque o coração dela vai mudar. O pecado, sim, vai ser deixado, mas ela não vai deixar de ser quem ela é. Por isso que, se a gente for olhar em termos humanos, o Evangelho adentrou, né, o Império Romano e se expandiu muito além dele. Amém? E um exemplo que a gente vai ver daqui a pouco é do eunuco, que Filipe encontra, né? Deixa eu ver aqui. Aos apóstolos, aqueles que queriam, né? O João que queria lançar fogo no samaritano, agora vai lá, encoraja, recebe eles, impõe as mãos sobre eles, reconhecendo como parte da igreja, e volta para Jerusalém, passando de vila em vila samaritana e pregando o Evangelho. E a gente falou do poder adaptativo do Evangelho. Pode passar. E aí, antes de a gente passar, né, para o eunuco, é interessante que Lucas ressalta algumas coisas. Ele deu um exemplo, né, ao avivamento, tá, pessoas se convertendo, o Espírito Santo está trabalhando,
Filipe grandemente usado, só que aí ele coloca um negócio estranho aqui, um tal de Simão, mago, e vai contar que esse Simão se converte. E aí depois a gente vai ver, afinal de contas, se converteu ou não se converteu? Porque ele vai querer comprar o dom, né? Vai fazer uma proposta para os apóstolos ali, olha, me dê esse dom que vocês têm aí, esse poder de impor as mãos das pessoas receber o Espírito Santo que eu pago para vocês. Quanto é que vocês querem? E aí, Pedro dá uma cortada nele, né? Filho do diabo, cheio de amargura. Não é? É como se ele dissesse assim, vai para o inferno tu com teu dinheiro. Né? E aí mostra o coração dele. Então a gente vê que mesmo no ambiente de avivamento, há os perigos. Há pessoas que não vão entender de verdade o que é o Evangelho. Há pessoas que não vão se converter de verdade, vão ser agregadas à comunidade. Há pessoas que vão ser, se existe, né, como é que eu botei aqui? Uma conversão incompleta. Né? Eu creio que isso é verdade que aconteceu, mas eu não entendi que Ele é o Salvador, que a minha vida é para Ele, que eu devo tudo a Ele. Não, eu posso crer que Ele é Deus, o Jesus é um grande supermercado para mim. Né? Eu posso crer no Evangelho que diz, não, vai lá, pede tudo que tu quer para Deus, que Ele é obrigado a te dar. Né? Senhor, me dá. Quando o verdadeiro Evangelho é, Senhor, eu estou dando a minha vida para Ti. O verdadeiro Evangelho é o Senhor se tornando Senhor. Por isso que Romanos diz, se com tua boca confessares Jesus como Salvador, como Senhor. Significa o quê? Dono. Se confessar o Senhor como teu dono. Não é vir ao Senhor, porque Ele tem muita coisa para te dar. De bens materiais ou de... Não, é porque tu quer agora se colocar debaixo do senhorio, do governo, do mando dele. Amém? E aí, houve, na verdade, um confronto, né? O poder de Deus com o poder de Satanás, porque esse Simão era chamado, né? Os samaritanos consideravam dele o grande poder de Deus, né? Era uma pessoa aí próspera, porque faziam ali mágica. E entendam, né? Quando a Bíblia fala mágica, não é ilusionismo, que é o que a gente vê hoje, né? Dos mágicos de televisão. É ilusionismo, truques. Quando a Bíblia fala mágica, é feitiçaria, é bruxaria, é invocar entidades, é fazer rituais para conseguir algo. Entendeu? É isso. Amém? Então, Simão é repreendido. E é até interessante que durante a Idade Média, cunharam esse termo, simonia. Simonia é a prática de comprar ou vender cargos eclesiásticos ou posições eclesiásticas. Deram essa questão por causa do Simão ali, a simonia. E é venda de, por exemplo, indulgência. Entendeu? E na tradição apócrifa posterior, Simão se torna a origem de todas as heresias. A gente não sabe porque a Bíblia, biblicamente, ele não fala mais dele. Mas os escritos extra-bíblicos reputam a Simão o originador de quase todas as heresias, principalmente do gnosticismo. Né? Então, várias fontes falam dele como né, que deu origem ao gnosticismo. Se ele, justamente, depois que ele se converteu. Depois de ter sido batizado, justamente. É um crente, tecnicamente. Entendeu? Mas, o que a gente pode ver? Que existe, como é que vai expressar, né, o coração?
Pela intenção. A intenção dele era o quê? Posição, riqueza, dinheiro, benefício próprio. Então, eu acho que é interessante a gente ler Atos 8, 20, 18, que ele diz assim: Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dei-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que o seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois o seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se da sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Meu Deus. Olha só. Forte, né? Então, irmãos, mesmo no meio de um avivamento, a gente tem que ter cuidado. Porque no meio do avivamento, Satanás vai querer fazer alguma coisa. Ele não vai ficar parado. Ele vai tentar implantar algumas questões. No meio de um volver de batismo no Espírito Santo, ele vai tentar o quê? Simular algumas coisas que vai parecer, né? Ser enchimento do Espírito Santo, às vezes é um demônio. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Então, assim, a gente não pode baixar a guarda a momento nenhum. Nem no momento em que a gente sabe e sente e vê o operar de Deus incrivelmente. Nem nesse momento o Satanás não vai ficar quieto. Então, sempre tem o perigo. Sempre tem o perigo. E aí, cabe o que a nós? Oração, buscar discernimento de espírito e estar alicerçado na palavra. Que a palavra vai, essa espada de dois gumes, que vai penetrar a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Amém? Estevão era um homem cheio de sabedoria, né? E como é que vem a sabedoria? A sabedoria vem pelo conhecimento da palavra, misturado com a experiência e com a unção do Espírito Santo. Aí dá sabedoria. Mas se eu não quero nem chegar na palavra, nem no primeiro passo, que é o conhecimento, como é que vai vir o restante? Né? Então, palavra, conhecimento, experiência, prática, vivência, e é o Espírito Santo. Aí dá um homem sábio. Sábio no sentido bíblico, né? Sentido sabedoria de Deus. Né? Fala dos experimentados. Como é que ele fala? Sobre que tem as suas faculdades exercitadas, né? Para discernir tanto os bem quanto o mal. É isso. Isso, assim, 1 Coríntios 2, se eu não me engano, que não expomos a sabedoria deste mundo, mas expomos sabedoria, sim, entre os experimentados, não a deste mundo, né, sim, existe essa sabedoria que é do alto. O Tiago fala também da sabedoria do alto, né? Então existe uma, entre aspas, falsa sabedoria do mundo, mas existe a sabedoria do alto. Aí essa precisa, palavra, experiência e unção do Espírito Santo. Tá? Então, tá. E aí entra até a questão, né? Como é que a gente deve ter? Porque Simão era de alta posição, pessoa rica, né? Dinheiro, tinha posição, tinha. Como é que se deve se tratar, né? Tiago fala, né? Irmão, se chegar alguém, né, rico, importante no meio de vocês escolher um lugar na frente para eles. Em Tiago 2, não vou entrar muito nessa questão, mas a gente, ou seja, o Simão, ele poderia ter chegado lá, não, é uma pessoa de alta posição, então já vamos botar ele na frente, né? Já vamos botar ele num cargo importante.
Mas a gente viu aqui que os dons de Deus, a questão espiritual, é diferente. Depende do quê? Do coração. Então, um coração convertido. Amém? Pode passar, pastor. Felipe e o eunuco. Olha só, e aqui é interessante. Felipe é o estopim para explodir um grande avivamento em Samaria. E aí está um reboliço, pessoas se convertendo, né? Pessoas sendo batizadas, vêm os apóstolos, pessoas recebem o Espírito Santo, e aí o Espírito diz assim, Felipe, sai daí e vai para um lugar deserto. Eu acho que eu ia falar assim, isso é injustiça. Isso é injusto, eu fiz tudo aqui, né? Uma grande obra, o Senhor diz para me largar tudo aqui, né? Todo esse trabalho que eu já fiz e ir para um lugar que não tem ninguém, lugar deserto. Como assim? Quer dizer que eu não vou agora usufruir de todo o trabalho que eu tive, de todo o fruto? Lá tem um monte de irmão, está no meio do avivamento lá, e o Senhor me manda para um lugar deserto. E ele simplesmente obedeceu. E aí encontra um eunuco, um alto oficial da rainha de Candace. Candace é um título, né? Tipo o faraó, César, só que era lá dos etíopes. E ele estava de carruagem, e isso mostra que era, já fala, né, que era alto oficial e que ele tinha muito poder financeiro, porque o cara se deslocar da Etiópia, lá na África, para vir adorar em Jerusalém, primeiro, o gasto era muito grande. Segundo, que carruagem quem andava era rico. E terceiro, para ter um rolo de um profeta pessoal, hoje ter uma Bíblia pessoal, não significa muito, mas naquela época, para tu ter um rolo, era pessoas ricas só que tinham um exemplar de um livro da Bíblia. Isso já demonstra um coração que ele tinha antes de se converter, né? Lembra até de Cornélio, né? Diferente do Simão. Então ele já tinha enxergado o Deus de Israel, mas não conhecia Jesus ainda. E está lendo lá Isaías 53, né? Aquela parte é espetacular. Né? Senhor, quem creu em nossa pregação, né? Foi levado para um matadouro como ovelha muda, né? Perante seus tosqueadores, não abria a boca. E aí o que acontece? Ele está lendo, Felipe ouve, e aí pergunta, você entende o que está lendo? E ele diz, não tem ninguém que me explique. E Felipe sobe e começa a explicar para ele. Daí a gente tira mais uma questão, né? É porque o grego naquela época era, e a gente viu que Felipe, o grego era universal, e Felipe era provavelmente um judeu helenista. A gente viu isso antes. E aí o que acontece? A primeira coisa, nós temos que estar preparados para explicar. Para explicar, ele teve que explicar de quem que aquele profeta estava falando, e disse que ele, começando por ali, e mostrou o quê? Jesus para ele. Provavelmente foram horas naquela carruagem, horas, até que um momento ele disse assim, olha, ali tem água, o que me impede de ser batizado? E aí o que acontece? É lícito se tu crer de todo o teu coração. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Desceram e batizou. Então, para ele chegar, ele teve duas perguntas no início, o eunuco, né? Que é, de quem que o profeta está falando? Fala de si mesmo ou de outro? E Felipe explica, e ao ponto dele fazer a terceira pergunta, dizendo, ali tem água, o que me impede de ser batizado? Então, Felipe explicou todo o processo, explicou todo o ministério, falando do batismo de João, tudo, para ele chegar naquele momento e dizer, tem água ali, eu posso me batizar? Felipe deu uma explicação. E faz lembrar do discurso de Estevão. Lembra que Estevão começou lá, falando lá do início, contou toda a história de Israel, para chegar numa conclusão? Então, Felipe provavelmente deu também uma aula, explicou tudo, a ponto de o etíope entender e fazer a
pergunta mais importante da vida dele. Tem água? Posso me batizar? O que me impede? Temos que estar preparados para dar explicação da nossa fé. E outra coisa que a gente tira não vamos demorar muito para batizar os crentes, né? Provavelmente foram horas ali. Não deve ter sido minutos para explicar todo, mas foi no mesmo dia. E aí, lembra que a gente falou? Que Jesus falou? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E então a gente vê o evangelho com Estevão saindo do círculo dos hebreus, alcançando os judeus helenistas, depois Filipe alcança os samaritanos e agora chega num eunuco etíope, né? Provavelmente um negro, né? Era lá da África, que não tinha nada assim que qualificasse ele para ser povo de Deus, porque além de não ser judeu, era castrado. Deuteronômio, acho que se não me engano 23:1, diz que quem era castrado não podia fazer parte da Assembleia do Senhor. Mas o Senhor está avançando. O Senhor está avançando. Amém? Eu acho que... Tem mais um slide? Acho que é o último, né? É o último, né? Então, a gente vê o espetáculo de Deus virando a chave, saindo no mundo judeu e expandindo o evangelho para toda tribo, raça, povo, língua e nação. E sendo que a maior expansão do evangelho, Lucas cita aqui, Estevão cita Filipe, que foram homens grandemente usados, mas ele diz também aquele resumo. A igreja saía por toda parte, pregando para onde ia. O maior movimento missionário foi feito por irmãos, simples, porque todo cristão é um missionário. Talvez muitos não operaram os milagres que Filipe operaram. O evangelho cresceu muito, sabe aonde? Entre os escravos, entre os de baixa nível na sociedade. Por quê? Porque era uma empregada que se convertia, ia conversar com outra empregada, um escravo que se convertia, ia conversar com outro escravo, ia viver junto e ia contaminando. Assim como Paulo contaminava, os irmãos outros também contaminavam. Lembra que falaram de Paulo, né? Esse é uma peste. Peste é o quê? Algo contagioso. Os irmãos eram uma peste. Eles tocavam nas pessoas e as pessoas se convertiam. Às vezes, não foram grandes cruzadas evangelísticas que fez a diferença. Foi pessoas que saíram fugindo para tentar a vida em outro lugar e conheciam pessoas e conversavam com pessoas e iam passando essa mensagem adiante. Amém? Então, Jesus é Senhor. Que isso possa incendiar nosso coração também. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, te damos graça, Senhor, e pedimos tua muita misericórdia, Senhor, para que tu nos faça, Senhor, assim como tu fez, Senhor, tanta vez na história, nos faça ser esses cristãos simples, mas que são missionários teus, que levem o teu evangelho, que no contato do nosso diário, com cada pessoa, com cada vida, Senhor, possa ser uma maneira, Senhor, de transmitir, Senhor, a tua vida, o teu evangelho e a tua salvação. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.